Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Tisha B'Av, 9 do mês Av. Eu sou Sam Stachover e nós vamos falar um pouco sobre uma época triste dentro da história de Israel. Eu tenho comigo hoje o meu companheiro de caminhada, Fernando Fleshman. Shalom, Fernando. Shalom, amigos do Céu no Caminho. Shalom, Sami, como vocês estão? Hoje é um tema muito oportuno, né, para os dias que a gente está vivendo. É um tema recorrente que faz a gente meditar como está a nossa vida em si, a nossa vida em relação ao Eterno, a nossa caminhada, porque Tisha B'Av fala de dias terríveis por conta da desobediência, né? Por conta de deixar a Torá, de deixar o Eterno, de não fazer o que deveria ser feito, né? E uma lição para a gente aprender com isso para não voltar a isso, né, Sam? Eu acho que a lição que a gente vai querer passar hoje, de tudo que a gente puder falar, eu vi não repita Tisha B'Av na sua vida, no sentido de sair do prumo do Eterno e obedecer sempre à palavra dele, né? É triste a gente reconhecer de que o nosso povo continua sendo um povo de dura serviço. A época de, a época de Tisha B'Av realmente é uma época onde isso aparece de uma forma muito clara. Foi feito um templo maravilhoso que o rei Salomão construiu. Era uma coisa linda, pelo que nós lemos no Tanakh, mas o povo se afastou, simplesmente perderam o contato com a Torá, e é lógico que Deus não gostou nem um pouco disso. E ele simplesmente mandou o povo para o exílio e destruiu o templo. O povo voltou, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo, mas mesmo assim o povo não tinha se dado conta e continuou errando no caminho. E isso, lamentavelmente, nós erramos até o dia de hoje. Hoje, 2024, estamos ainda errando. E por que que nós erramos? Porque nós não conhecemos quem é o nosso Deus, nós não entendemos quem é o nosso Deus e não entendemos o que aconteceu. Mas o fato é de que hoje não temos mais o templo. E talvez o que mais me preocupa é explicar para cada um de vocês que a necessidade do templo foi trocada pelo sacrifício de Yeshua no madeiro. O que que aconteceu foi uma coisa muito fácil de ler, difícil de entender. O templo foi destruído depois de Yeshua, porque Yeshua cumpriu o Brit Hadashah, a nova aliança. E esta nova aliança era necessária porque ela deveria ser finalmente escrita nos nossos corações. Porque enquanto era pergaminho, era simplesmente uma leitura. E foi aí onde o povo se deu conta de que lendo se desviava. Por quê? Porque era simplesmente uma leitura e o sacrifício não era de ninguém a não ser de um boi, de uma vaca, de um cordeiro. E era o sangue que jorrava, mas não tocava o coração das pessoas. O que Deus sempre quis é que nós fôssemos um povo dele. E para sermos esse povo especial, precisávamos conhecer o Eterno. Quando nós dizemos Shema Israel, combinamos de honrar, amando de todo o nosso coração o Eterno. Mas será que nós o conhecemos verdadeiramente? E aí onde vem o erro, né, Fernando? Isso, Sami. Aí é onde vem o erro. A tristeza é que até hoje em dia, o nosso povo de dura serviço, a gente enquadra Deus numa caixinha do nosso entendimento, como a gente acha que deveria ser, né? A fé, como diz a Brit Hadashah, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o povo se prendeu muito à leitura e esqueceu de ouvir a Deus. Esqueceu de ouvir a vontade dele, esqueceu de ouvir os caminhos dele. Então, quando vem o primeiro templo, que sim, era lindo, e que as pessoas não entenderam a oração de Shelomo, de Salomão, que ele fala especificamente, olha, se por causa do pecado, né, se teu povo pecar, você cerrar os céus, você levar eles para cativeiro, você não dar força para a terra, se eles se arrependerem, se voltarem para esse templo e orarem, ouve dos céus e perdoa.
mas ele não fala que deveria estar dentro do templo. Você percebe essa conotação que ele já estava dando a entender que algo na frente, lá na frente, Deus, o Eterno, ia mudar para o povo, que é o que Yeshua traz? O primeiro templo, ele era necessário. Foi a época da Torá, a época que o sacrifício de Yeshua ainda não tinha acontecido, mas também eu entendo que era um tempo de idolatria, né, Sami? Porque o povo idolatrou muito o que o templo representava. Esqueceu do propósito para o qual ele servia. Então, quando eles deixam a Torá, quando eles deixam o Eterno, que vem a primeira destruição, o que o Eterno permite? Quando eles voltam, ele fala: olha, acho que vocês não entenderam. Então eu vou fazer uma nova aliança com vocês, que eu vou escrever a Torá no coração de vocês. Ou seja, não é mais sobre o lugar, é sobre o que está aqui dentro. Mas enquanto esse tempo não chega, eu vou criar um novo templo até que venha o impensável, né, Sam? Um Deus enviar Yeshua para morrer por nós e consolidar essa nova aliança. E de novo, né, o povo, da mesma forma que ele deixou a palavra lá atrás, hoje deixou Yeshua, né? Esses dias temíveis eles vêm quando a gente deixa Deus tirar ele do lugar que ele deveria ter na nossa vida, né? Eu acho que o mais difícil é a gente reconhecer que a nossa mente, nós mesmos, não podemos compreender Deus do jeito que ele é. Não colocar ele dentro de uma caixinha e falar, eu acho que tem que ser assim, né? Eu acho que quando a gente se permite seguir a Deus da forma como ele deseja, aí vem o que Yeshua fez quando ele tem o sacrifício dele, que o véu se rasga de baixo para cima, né? Ele fala assim, olha, agora todo mundo que está aqui na terra, através do meu sacrifício, se você crer, você vai ter acesso ao céu, você vai ter acesso livre acesso ao Pai, né? É aí onde vem realmente a grande libertação, que no momento que se rasga o véu, como você coloca, então nós passamos a ter acesso ao Kadosh HaKadoshim, ao Santo dos Santos, que era um lugar onde somente uma vez por ano o Kohen Gadol, e não era qualquer sacrifício, não era qualquer Kohen, era o Kohen Gadol, ia fazer o sacrifício no Kadosh HaKadoshim. Agora, muito bem, Yeshua veio resolver o problema de cada um de nós, ficando com o tamanho do nosso pecado nas costas dele. Agora, vejam só, hoje nós não temos esse templo, nós não temos um Kohen Gadol, o templo foi destruído e as genealogias se perderam na destruição do templo. E se Deus permitiu isso, era porque ele já tinha nos dado uma solução. Então, quando hoje nós vamos para a sinagoga em Yom Kippur, no dia das expiações, tem uma prece que se repete pelo menos umas 6 vezes. Al-Heit Shechatanu Lefanecha. Nós pecamos contra ti, nós cometemos pecado diante de ti, Lefanecha, da nossa alma. E aí vem uma série de confissões: coação, involuntário, dureza de coração, inadvertido, declaração dos lábios falsos, e vai por aí afora. Mas isso não resolve. Isso não resolve, porque reconhecer o pecado é o primeiro passo. Mas agora nós precisamos do segundo passo. Deus não se agradava do sangue de cordeiros, de nada disso. Deus, na verdade, queria o tempo inteiro: eu quero ser o Deus de vocês, eu quero o coração de vocês. E se eu quero o coração de vocês, eu preciso gravar a minha palavra, o meu ser no teu coração. Então, é aí onde nós chegamos à conclusão de que precisávamos deste Brit Hadashah, uma aliança nova, feita através do sangue de Yeshua, no madeiro, na cruz. Então, o que acontece? Yeshua abre a porta do santuário, do Kadosh HaKadoshim, nos permite dizer, Al-Heit Shechatanu Lefanecha, pecamos contra ti, somente contra ti, né? Mas agora eu preciso de ajuda. Teshuvah, arrependimento, é uma palavra fortíssima. É uma palavra tão forte, tão difícil, que muitas vezes nós não nos damos conta do quanto nós precisamos dessa Teshuvah, né, Fernando? Isso. Teshuvah, ela é o princípio da caminhada com Deus, né?
todo e qualquer arrependimento, ele serve para gerar uma mudança dentro de nós, né? A gente tem o costume muitas vezes, poxa, pequei, tal, mas vai de novo, vai de novo. Não, pera. Tchuvá, que é retorno, é retornar para, é mudar, né, a direção que você está indo, é mudar a direção que eu estava caminhando para se voltar para Deus, para retornar para Deus, pro eterno. E o que eu acho mais lindo, Sam, que eu queria colocar aqui, que é uma coisa que meu avô, né, que hoje descansa com o eterno, dorme com o eterno, que me criou, né, como eu sou hoje, ele me ensinava uma coisa assim, a gente sempre se arrependeu muito na sinagoga. Sempre chorava, sempre tinha um momento em Yom Kippur. Mas quando a gente saía de lá, meu avô me ensinou uma coisa, que hoje é uma chave que eu vejo que em Yeshua é real, né? Como você falou de uma porta de esperança, ele falava, filho, Yom Kippur é para entristecer-se. É sim para sentir dor, é para se arrepender, mas o fim dele é para se alegrar. Porque ninguém busca o arrependimento se ele não tem esperança de ser aceito de volta por quem ele está buscando esse arrependimento. Então, quando você fala que Yeshua é a porta da esperança, é literalmente isso. A gente deve se arrepender, é um dia de se entristecer, mas no final é de se alegrar, porque Deus criou um caminho para que a gente pudesse voltar. Yeshua é o caminho para que a gente possa voltar. Então, a nossa esperança de ser aceito, ela se cumpre em Yeshua. Ela se cumpriu lá. E ela continua se cumprindo toda vez que eu me arrependo e que eu coloco Yeshua em primeiro lugar, no cerne da minha vida, honra a Berit Hadashah, honra a Torá e as palavras que ele ensinou pra gente, eu posso ter esperança de que eu sou aceito de volta no lugar do Santo dos Santos. Por quê? Porque é lá onde Deus quer que a gente esteja e que nunca saia. Agora não é mais um lugar físico, né, Sammy? Não é? Não, você vai até lá, vira à direita, vira à esquerda, você entra lá no templo. Não. O Santo dos Santos, Kadosh Kedoshim, ele é o lugar onde você estiver com o Eterno. É para ser todo lugar, né? É para ser o cerne da sua vida agora. Não é isso? A esperança vem de uma certeza. A certeza que Deus escreveu o nosso nome nas palmas das mãos dele. Ele nos escolheu individualmente para conhecer. Então, se Amém. nós entendemos de que nós somos tão importantes para o Eterno, e ele declara tantas vezes: Eu quero que vocês sejam o meu povo para eu poder ser o seu Deus, eu simplesmente olho e vejo a necessidade de chegar perto de Deus, nos aproximarmos de Deus. Como você colocou muito bem, Fernando, ele é o Senhor da esperança. Ele também é o caminho e a vida. Ou seja, a nossa esperança está lá na frente, para quem nos mostra o caminho para nos dar a vida, né? Então, o 9 Teaf, Tesha B'Av, nós estamos comentando, trocando ideias, é justamente o momento onde nós precisamos entender de que a tristeza existe. Afinal de contas, por que que aconteceu tanta coisa na época de Tisha B'Av? Por desvio, desvio de conduta. Qual é a conduta? Desvio da Torá, desvio da palavra de Deus. E nós vemos hoje, talvez, o único pecado, e eu vou fazer um comentário aqui, por favor, me perdoe, mas na verdade só tem um pecado, que é a idolatria. O resto é simplesmente filhote dele. Então, cuidado quando nós começamos a idolatrar alguma coisa, porque abrimos a porta para o desvio. E quando você abre a porta para o desvio, o resto é fácil. Podemos evitar o novo Tesha B'Av? Sim, sempre. Mas é uma decisão individual nossa. Queremos nos aproximar do Kadosh Kedoshim, do Santo dos Santos? Ok, mas ele só vai te receber se você estiver em condições de ser recebido. Como é que está a tua pureza? Ele é puro, ele é santo. E você? Você se arrepende? Se você se arrepender, maravilha. Você está no caminho da esperança. Você ainda não se arrependeu? Cuidado, melhor você focar de novo aonde é o caminho que você quer chegar. Você quer viver Tisha B'Av? Melhor não. Vamos viver a alegria de uma nova vida. Exato. Eu acho que assim, Sam, pra gente deixar fixo isso, Tisha B'Av, ele tem que ficar, como musicaram, como um memorial para nós, do que acontece quando a gente se desvia do eterno. Ele deve ser um memorial para ser relembrado, não revivido. Porque se não tiver na nossa memória, se a gente menosprezar esse tempo, a gente está fadado a repetir, né? Como o tempo de juízes, né? Dos shoftim, dos juízes de Israel, o que que acontecia?
o povo se arrependia, vinha um tempo de prosperidade, vinha um tempo que o juiz liderava Israel, e aquele ciclo começava de novo quando eles se esqueciam de tudo que o Eterno tinha feito. Então, Tisha B'Av é um dia que tem que estar na nossa memória, para que ele nunca mais se repita na nossa vida. É uma decisão pessoal, mas é uma decisão minha também guardar a, a direção do caminho que eu devo seguir e o que eu não devo seguir também. Porque não basta só a gente saber o que deve, o que deve fazer, o que não deve fazer é tão importante também. Nessa, eu vejo assim. E isso se cumpre no segundo tempo, porque você vê que quem estava idolatrando, admirando, entre aspas, eram os próprios discípulos dele. Não foram os fariseus, não foram os perushins que viraram para ele e falaram: olha, templo magnífico, olha essas. Não, foram os próprios discípulos. E aí eu vou abrasileirar um pouco, tá, Sam? Que eu vejo Yeshua falando: cara, você não entendeu. Você ainda não entendeu o que eu vim fazer? Você tá prestando atenção nisso quando eu tô te mostrando um outro lado? Sabe? Então, se o templo tivesse ficado, hoje ele seria uma idolatria, né? Hoje ele seria um objeto de idolatria e até um objeto de sacrifício, né? Porque o sacrifício se cumpriu em Yeshua, mas eu duvido que os Yehudim não iam continuar o sacrifício para honrar Adonai, segundo a Torá, segundo, né? Eles achavam que é certo, mas esse tempo já foi, tá errado. Yeshua veio cumprir, né? Yeshua cumpriu o sacrifício. Então agora Deus removeu da nossa vida também a oportunidade de idolatria, o objeto de idolatria, para que a gente pudesse ser livre para escolher o caminho que a gente vai trilhar. Então, que a gente possa escolher Yeshua, que a gente possa escolher o eterno, que a gente possa escolher viver o Tisha B'Av só como uma memória, os tempos alegres que virão da gente permanecer na presença do eterno. Então, pessoal, é exatamente isso. Reconhecer a importância do Tisha B'Av, não somente como um momento triste, como um momento de reflexão, um momento de parar para ver o porquê. Deus é justo, Ele nos deu a vida, Ele se preocupou tanto por nós, que logo em seguida, logo em Gênesis, Bereshit, Deus já faz a primeira redenção. Ele oferece um corban para poder dar roupas a Adão e Eva. Então, vejam de que a redenção é a vontade de Deus e não mudou. E é por isso que nós chegamos até aqui hoje, podendo olhar para trás e dizer assim: Deus nos amou. E Deus amou tanto o mundo que ele nos deu Yeshua HaMashiach, o Mashiach vivo de Israel. Então, independente do que seja, procura a tua reconciliação com Deus, porque é individual, isso não é atacado, isso é varejinho, é um de cada vez. Então, a reconciliação é individual tua. E que neste Tisha B'Av você tenha a chance de revisar a tua caminhada, a tua reconciliação com o Eterno. E o resto, não se preocupa. Com você tomando a decisão de reconciliação, Deus faz o resto, como ele sempre fez. Amém. Que vocês tenham um bom tempo de reflexão neste Tisha B'Av. Amém, amém. Que vocês Shalom. possam sair desse Shabeat mais próximos do eterno. Seja uma oportunidade de reconciliação e redenção para a vida de vocês por meio de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, Shalom. shalom, pessoal.